Bom dia, eu acompanho o seu conteúdo. Não tenho muito a agregar, mas deixo sempre o like. Valeu, irmão. Gostaria de perguntar: por trabalhar à noite, fiz alguns treinos em jejum pela manhã, durante a semana. O rendimento não é bom. Cortei até o café para dormir de dia. Fim de semana faço longão usando a alimentação e o café. O desempenho melhorou no longão. O que você acha de fazer algumas rodagens em jejum e treinos fortes alimentados? Todos falam em treino em jejum ou alimentação e não a combinação dos dois. O jejum é bom para fazer limpeza nas células, bom para a geração de energia das mitocôndrias. Você acha que vale a pena um treino leve em jejum na semana? Uma pergunta. Quanto ao café, tirar alguns dias é bom. Quando volta a usar, ajuda no desempenho mesmo. Um abraço. Essa foi a pergunta do Marcos Júnior Marcolino, hoje no nosso conteúdo intitulado Principais Dúvidas dos Corredores de Rua. Confira, na realidade, o conteúdo de ontem. Ô Marcos, então respondendo rapidamente a sua pergunta de forma objetiva é o seguinte, cara. Treino em jejum, como a gente já até citou em alguns conteúdos anteriores, a pessoa precisa estar adaptada, né, a esse tipo de treino. Quando a gente vai fazer um treino em jejum, até dá para você fazer um treino forte. Até dá, só que é necessário você ter um bom conhecimento do seu organismo, do seu corpo, para saber se você vai conseguir ter energia para sustentar. Uma boa dica é você se alimentar de uma forma pesada mesmo, de uma forma pesada, umas 2 horas antes de você ir dormir, caso essa seja a sua última refeição, e você acordar o mais cedo possível para fazer o seu treino. Você vai estar com energia suficiente para completar esse treino. Agora, se for para você fazer um treino forte no final do dia ou à noite, você alimente-se de uma forma pesada também, pelo menos é o que eu faço, é o que faz sentido. Só que 5 a 6 horas antes do seu treino forte. O ideal é 6 horas antes. Por exemplo, se o horário que você tem para fazer o seu... Calma aí que eu vou falar de treino leve, que foi o que você citou, tá? Mas eu estou falando de treino forte porque eu acho muito válido, eu acho pertinente falar isso também. Igual basicamente, se você pretende fazer o seu treino 7 horas da noite, 7 horas, 6, 5, 4, 3, 2 horas da tarde, para menos... 2 ou então 1 hora da tarde, não pode ser tão antes, porque senão vai te dar fome, né? Então o ideal é você fazer uma alimentação, você terminar uma alimentação muito pesada até as 2 horas da tarde para você fazer um treino às 7 horas da noite. Por quê? Porque dá tempo de fazer a digestão, dá tempo de você se esvaziar e ir aí com energia, entendeu? Então isso é o que eu faço, é o que eu acredito que funciona muito bem, mas é claro, cada um tem sua individualidade, mas isso é uma coisa que sempre fez sentido para mim. Agora, a questão de treino leve, cara, treino leve a gente consegue fazer em jejum, mesmo... claro, você não pode estar com fome, né? Se você tiver, por exemplo, há mais de 5 horas aí sem comer nada, você tem que comer alguma coisinha, pode ser um alimento pesado, só que em pequena quantidade, entendeu? Só para te dar uma energia. Eu normalmente, às vezes me dá vontade de comer arroz, como arroz. Às vezes um pedacinho de pão, Às vezes, se tiver mandioca, batata doce, essas coisas, é bom, em pequena quantidade, porque é um alimento que dá uma sustentabilidade, né? Alimentos com baixo índice glicêmico, procura aí no Google. Alimentos com baixo índice glicêmico, o que isso significa? Que vai demorar bastante para fazer a digestão, ou seja, você vai permanecer com bastante energia por bastante tempo, entendeu? Então é uma dica, você procurar alimentos com baixo índice glicêmico e comer uma quantidade razoável dele, né? Agora, treinos leves, cara, treino leve na hora que você acorda ali, se você não demorar muito para ir treinar, você vai ter energia para fazer a sua rodagem, né? Você vai ter energia, porque você só não pode demorar, acordar e ficar ali 2, 3 horas, aí você vai precisar comer alguma coisinha, né? Agora, fazer treinos bem alimentados é uma boa, desde que a digestão já tenha acontecido, né? Por pelo menos aí como eu disse anteriormente, no mínimo 4 horas, no mínimo, caso você não tenha comido bastante, né? Se você tiver comido só uma quantidade razoável, umas 4 horas vai ser o suficiente. Agora, se você comeu bastante mesmo, aí você vai precisar esperar umas 6 horas, porque senão vai dar merda na hora do treino. Vai dar nhaca, cara. Você vai passar por maus bocados. Deixa eu ver aqui se eu respondi com clareza o que você estava perguntando. Você fala que por trabalhar à noite, você fez alguns treinos em jejum pela manhã durante a semana e não achou bom o seu rendimento, né?
Você não achou bom o seu rendimento porque provavelmente você não comeu o suficiente na noite anterior, entendeu? Você comeu um pouco menos do que era necessário, devia ter comido um pouco mais, né? Esperado 1 hora e meia para ir dormir. Então eu acredito que tenha sido por isso que o seu rendimento não tenha sido bom, porque se você tivesse ido com energia, iria dar bom. Aí você falou aqui, cortou o café para dormir de dia. Fim de semana faz o longão usando alimentação e café, desempenho. Só que aí entra aquela questão da individualidade biológica, né? Às vezes, nem com essas dicas que eu tô dando, você vai se sentir bem. Por quê? Porque é uma individualidade sua, né? Então, isso daí pode significar isso também. Mas vale a pena o experimento, né? O que você acha de fazer algumas rodagens em jejum e treinos mais fortes alimentados? Tudo que eu disse anteriormente, você leva em consideração, né? Mas é claro, mais uma vez eu digo, cada corpo é um corpo. Só que um corpo com energia suporta fazer qualquer tipo de treino, se você tiver energia suficiente. Pode ser treino forte, pode ser treino leve, você só precisa ter energia suficiente. Qualquer corpo humano suporta, mas você precisa se conhecer para saber como você está se sentindo, né? Para não dar ruim na hora do treino. Aqui falando que todos falam em jejum, alimentação e não a combinação dos dois. Dá para combinar os dois sim, irmão. Claro que dá para combinar os dois, né? Só que é necessário conhecimento, esse feeling, né? Bom, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Marcos. Se ficou em dúvida com mais alguma outra coisa, escreve nos comentários aí que eu procuro complementar. Amanhã, 7h30 da noite, mais uma live top de Gerson HMS. Focado centrado.